Salve, salve, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Estamos aqui na loja do concurseiro hoje. Helder Coelho, seu professor. Nós vamos bater um papo aqui importantíssimo de algumas questões que envolvem legal, atualidades, que está relacionado à globalização, também está relacionado às questões tecnológicas, não é? Para você que está tanto aí no concurso da Polícia Militar da Bahia, como também de bombeiro, eu sei que é uma excelente oportunidade de treinar. E treino é claro que é dica. E além de ser dica, quem treina joga. Aquele que acaba realmente realizando as questões da forma como a banca pede, que é o caso da FCC, acaba tendo com certeza um grande diferencial. Perfeito? Vem comigo então na nossa bateria de exercícios aqui, ó. Vem comigo nessa bateria de exercícios que envolvem globalização e questões atreladas à tecnologia. Temos assim, ó, aqui FCC 2019 com a terceira revolução industrial, com a terceira revolução, ocorreu a adoção de um novo modelo de administração industrial, o famoso toyotismo. Sobre esse modelo são feitas as seguintes afirmações. Muito importante porque quando você vem para a ideia da terceira revolução, é claro que isso já está nitidamente em cima de um próprio pensamento do professor Milton Santos, falando sobre a ideia do meio técnico científico informacional. A ideia do meio técnico científico informacional. Ciência e técnica junto. A ciência aplicada na informação que vai gerar todo um avanço na computacional, na telefonia, a importância que se tem diretamente do satélite. Hoje, mais do que nunca, o avanço vindo com 5G. Hoje, o avanço vindo mais do que nunca também com a própria indústria 4.0. Você tem que ficar muito atento também para a indústria 4.0, a inteligência artificial. Nesse caso, a questão de 2019, ela está falando justamente sobre o modelo industrial toyotista. Tivemos três grandes modelos. O Taylorismo, muito comum ali da segunda metade do século XIX. O Fordismo, basicamente dos anos 20 aí aos anos 70. E dos anos 70 a 80, nós estamos falando para cá o Toyotismo, uma produção mais enxuta, o chamado just in time, produzir na hora certa e produzir em cima da demanda. Eu vou produzir aquilo que o mercado está me pedindo. Se foi me pedido 1000 carros diretamente, Corolla, está aqui 1000. Foram pedidas 1000 peças, estão aqui. É produção conforme a demanda. E é uma produção, acima de tudo, marcada pela robótica, pela automação, marcada pelo avanço também computacional. Vamos lá então sobre o toyotismo. Ocorre desconcentração industrial e surge a fábrica global, sendo bons exemplos a produção de automóveis e também de celulares. Tá certo, Helder? Com certeza absoluta. Você tem a ideia aqui, ó, no pensamento da fábrica global, no sentido de quê? No sentido de flexibilidade, no sentido de flexibilização. O item 1 está certo. Torna-se comum a separação entre setores de pesquisa e de produção. Está errado já. Separação entre pesquisa e produção, não. A ciência, pesquisa, ela está atrelada, ela está vinculada à produção. Não tem essa ideia de separação. Elimina-se a terceirização, também até avança a terceirização de atividades. Olha só o pior aqui, ó. E ampliam-se os estoques de matérias-primas. Não.
é just in times, não é produzir ampliando o estoque, não. Eu vou produzir na demanda. Está errado o item 2. O item 3, nós temos a informatização é ampliada e os meios técnicos, científicos, informacionais tornam-se comuns nos grandes centros industriais. Nos grandes centros industriais. 1 e 3 itens corretos, letra certa é a letra C de casa. Beleza? Muito bem. É importante os efeitos da revolução tecnológica no mundo do trabalho, nas relações sociais, nas relações econômicas. Hoje, a obrigatoriedade também de você ler e estudar muito sobre a indústria 4.0, compreender o funcionamento da 5G, isso é muito importante também. Perfeito? Vamos lá então. Segunda questão. A segunda questão, ela fala assim, FCC agora 2016. As principais características da terceira revolução industrial. Perceba que eles são bem diretão aqui, né? Vai lá e pum, ou você sabe ou então sabe. 8 ou 80, ou sabe ou tá lascado. Que não é o seu caso, você sabe, você tem domínio, porque você está aqui comigo na loja do concurseiro, As principais características da terceira revolução industrial são produção em massa, expansão da manufatura, pequenas empresas, maior acessibilidade às novas tecnologias de produção. Segura, crescente valorização de matérias-primas, mundialização dos direitos trabalhistas, inclusão da certificação ambiental na linha de produção. Letra C, criação do sistema de linha de produção, o Fordismo, expansão do emprego industrial, parcerias entre indústrias e produtores artesanais. Olha a letra D, intensa mecanização da produção, utilização intensiva de mão de obra barata e pouco qualificada, produtos com baixo conteúdo tecnológico. E a letra E, a nossa letra E, fala assim: informatização e robotização da produção, redução da mão de obra industrial, o que geraria o desemprego estrutural, novos sistemas produtivos, o toyotismo. Claro, meu garoto e minha garota, claro que você acertou, letra certa é justamente a letra E. Quando se falar de terceira revolução industrial, faz-se com certeza uma relação, está diretamente fazendo uma relação direta com quem? Com o toyotismo. O toyotismo atrelado à robotização, automaticamente a robótica, a automação, vai eliminar postos de trabalho que não voltam mais. Eu tenho o famoso desemprego estrutural, uma grande característica do toyotismo aqui, além, claro, da própria flexibilização da produção. Letra certa é letra E. É o D. Onde é o erro aí, meu gordinho, na letra D? Olhe com gordinho o erro. Intensa mecanização. Não é mecanização, é robotização. Mão de obra barata e pouco qualificada não dá. Baixo conteúdo tecnológico também não. Olha o erro comigo. Criação do sistema de linha de produção do Fordismo. Não dá, né? Quando nós pensamos no Fordismo, é produção em massa, é linha de produção. Só que isso não está caracterizando a terceira revolução industrial, não. Esse Fordismo aqui, nos anos 20, aqui 70, produção em série, linhas de produção, isso não caracteriza o Fordismo, a revolução industrial tecnológica, a terceira revolução industrial. Olha o erro na B,
crescente valorização de matérias-primas, estranho também essa ideia, mundialização de direitos trabalhistas não dá, e não tem a ideia de que o toyotismo, esta terceira revolução industrial, precisaria obrigatoriamente de uma certificação ambiental na linha de produção, não dá. E também não dá produção em massa. Produção em massa é característica do quê? Do Fordismo. E a terceira revolução industrial, ela está relacionada ao toyotismo. Perfeito? Letra certa é a letra E de elefante. Muito bem, muito bem. Vamos lá, ó. Vamos para a nossa questão aqui, 2016. Observe o mapa abaixo. Aí nós temos aí, ó, Shelbyville, em Charlotte, nos Estados Unidos, o Brasil. Nós temos também Milão, Renning. Aí nós temos aqui, ó, Serquizenkoi. Depois nós temos aqui outras importantes cidades. Aí vem Kangundong, Xianxing, já estão muito mais para a Ásia, bem aqui para o extremo asiático. Gumi, Zuzai, Noutresh. Perfeito? O que acontece? Ó, fábrica, depósito. Fábrica, depósito. O que eu tenho? Que relação é essa? Ó, nos Estados Unidos, depósito. Brasil, fábrica. Eu tenho aqui na Europa Ocidental, fábrica em Serkeskoi, aí Milano e Renning. Já estamos falando de depósito. E depois até mais fábricas vindo diretamente aqui para a Ásia. Vamos lá ver qual é essa relação então aqui, ó. Fica assim: com base no mapa de uma empresa multinacional fabricante de tecidos, o professor de geografia pode abordar o quê? Que relação nós podemos fazer? Área de fabricação e depósito. Área de fabricação e depósito que está bem espalhado aqui. Vamos lá. O predomínio do Sudeste Asiático na produção fabril, resultante da crise do Fordismo nos países ricos e da crise da dívida nos países da América Latina, e impulsionados pela globalização do consumo em países como China e Índia. Será que é essa? Segura. Será que essa é a relação que é feita? A problemática ambiental criada pelo desenvolvimento econômico dos países do hemisfério sul, que tem recebido um número cada vez maior de indústrias, enquanto que os países do hemisfério norte vivenciam a decadência econômica. Será que pode? Letra C. A globalização do sistema de produções fabris, com separação entre países com menor custo de produção, porém com razoável infraestrutura, e centro de distribuição nos países ricos. Letra D. A distância que ainda existe entre os centros industriais nos países ricos e pobres, com estes últimos mantendo-se como produtores de matérias-primas e os países ricos como centro de difusão tecnológica e de consumo. Será que pode aqui? Claro que pode, né? Letra certa vem ficar com a letra C. Olha só comigo erro aqui. Vamos pegar os erros agora de uma por uma. Começando pela letra E. O domínio político dos países ricos do norte sobre os países do sul, visível pela concentração das indústrias nos primeiros e no fato de os segundos
funcionarem como mercado consumidor. O que torna essa questão inválida é quando você tem a ideia de domínio político. Que domínio político é esse? Existe, por mais que nós estejamos falando de uma quebra de fronteiras econômicas na globalização, mas acima de tudo, nós temos que entender a ideia de quê? De soberania. Então, esse domínio político, ele ficou meio que estranho aí. Se fosse o econômico, até poderia, né? Mas olha só, continua. O domínio político e econômico dos países ricos do norte sobre os países pobres do sul, visível concentração das indústrias no primeiro. Fábrica, olha só, fábrica está mais concentrada onde, ó? Aqui, fábrica no Brasil, tem mais fábrica aqui, ó, no Sudeste Asiático, na China, tá certinho? Então tá mais aqui no lado sul, a fábrica tá mais do lado sul do que propriamente do lado norte. Vem, ó, visível concentração das indústrias no primeiro. No primeiro seria o quê? No norte, não. Tá mais concentrado, ó, tá mais concentrado no sul do que propriamente no norte. Também está errado. Olhe comigo agora aqui, ó, o erro da letra D. A distância que ainda existe entre centros industriais nos países ricos e pobres, com estes últimos mantendo-se como produtores de matérias-primas, e os países ricos como centro de difusão tecnológica e consumo. O problema aqui, ó, é dizer que essa relação ela ainda está muito atrelada à distância. Não dá. O desenvolvimento científico-tecnológico, o avanço dos meios de transporte e comunicação quebram essas distâncias. Distância que ainda existe entre centros industriais e países ricos e pobres, com estes últimos pobres mantendo produtos e matérias-primas, e os países ricos como centro de tecnologia e consumo. Até que está certinho o final, mas esse termo de distância dentro da globalização com a revolução tecnológica acaba sendo eliminado. A globalização dos sistemas de produção fabris, com separação entre centro de produção em países com menor custo de produção, menor custo de produção, bem aqui, ó. Quando se fala desse menor custo de produção, nós estamos nitidamente falando de quê? De vantagens locacionais. A mão de obra barata, os incentivos fiscais, as isenções de impostos, fracas leis ambientais, doação de terrenos, menor custo de produção, né? Com separação entre centros de produção em países com menor custo de produção, porém com razoável infraestrutura e centros de distribuição nos países ricos. Países ricos no comando, centro de distribuição, mas a fabricação vem em áreas que oferecem vantagens locacionais. Letra certa é a letra C. Helder, por que está errado? Então, bem aqui, ó, na letra B. Problemática ambiental criada pelo desenvolvimento econômico dos países do hemisfério sul. Não dá. Dizer que a problemática ambiental ela é criada pelos países aqui, ó, do hemisfério sul, não tem como, né? Colocar essa problemática ambiental aqui não dá, né? Aí pegando naquela divisão, na própria divisão socioeconômica, aí embaixo, México, América Central, América do Sul, aí coloca a parte pobre bem aqui, né? Aí não dá, fica meio que estranho. A problemática ambiental não está aqui. Todos os países estão relacionados. Predomínio do Sudeste Asiático na produção fabril, se tem um grande número bem aqui.
resultante da crise do Fordismo nos países ricos e da crise da dívida nos países da América Latina. Pegou um pouco estranho, né? Fica meio estranho, crise da dívida nos países da América Latina, impulsionado pela globalização do consumo, como países China e Índia. Essa crise da dívida da América Latina deveria ser melhor realmente explicada e não foi pelo autor. Não é tão simples essa questão. Envolve globalização, envolve a ideia aí dos impactos da globalização diretamente nas vantagens locacionais que são oferecidos principalmente por alguns países emergentes. Perfeito? Vamos lá então. Por isso que ficou a letra C. Próxima questão é a questão de número 4. Questão de número 4, que fica assim. Ao longo da história da organização do território brasileiro, 3 momentos poderiam, a grosso modo, ser identificados: os meios naturais, os meios técnicos e os meios técnico-científico-informacional. Por intermédio de suas técnicas diversas no tempo e nos lugares, a sociedade foi construindo uma história de usos do território nacional. Quando se usa a expressão meio técnico-científico natural, meio técnico, essa é uma expressão muito hamiltoniana, é uma expressão muito utilizado, com certeza, por o maior geógrafo que nós já tivemos no Brasil e um dos maiores do mundo, que é o professor baiano, o professor Milton Santos. Tem essa relação muito importante. É o professor Milton Santos que vem com a ideia do meio natural, do meio técnico e do meio científico informacional. Ele acaba realmente vindo com essas expressões bem aí. Eis a dica: o meio natural, a menor interferência do homem na natureza. O meio técnico é quando já se fala de processos de industrialização. Nós estamos falando já de avanço de técnicas industriais. E o científico informacional, já atrelado pesquisa e ciência na técnica, pesquisa e ciência na informação. Perfeito. Aí vem a pergunta agora. O Brasil, territórios e sociedade no início do século XXI. Aqui é onde nós temos o texto do professor Milton Santos. O momento do meio técnico, científico e informacional, aí vem, ele fecha diretamente onde? O meio técnico e científico e informacional no Brasil. Tem início no pós-Segunda Guerra, quando ocorreu a forte evolução das telecomunicações, fator responsável pela integração do território brasileiro. Na letra B, surge nas últimas décadas do século XX, acelerado pela globalização, porém é restrito a algumas áreas, o que mantém e ou agrava diferenças regionais, com certeza absoluta. Letra B. Surge nas últimas décadas do século XX, final dos anos, o meio técnico-científico, final dos anos 70, vindo para 80 e 90. Acelera, e o meio técnico-científico é o pilar do processo globalizante, mas ele é restrito em algumas áreas, é restrito em algumas regiões, o que vai agravar diferenças regionais. Letra certa, letra B. Perfeito, né? Nesse caso, podemos falar muito desse meio técnico concentrado, onde? Concentrado ali no Sudeste brasileiro. Como esse texto é um texto que dá base para o Milton Santos de diferenciação regional, o Milton Santos vai dizer que essa região aqui
que concentra esse meio técnico, científico e informacional é justamente a região concentradora. E essa região que concentra, quem é? O Sudeste e o Sul do Brasil. Lembra dos 4 Brasis do Milton Santos? A Amazônia, o Nordeste, o Centro-Oeste e a região concentrada. E essa região concentrada, que são os 3 estados do Sul e os 4 do Sudeste, ela que está exatamente mais concentrando esse meio técnico, científico, informacional. Onde é o erro na letra A? Tem início no pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra é industrialização brasileira, e essa industrialização com Juscelino Kubitschek, através do chamado plano de metas. Não é meio técnico científico. No Brasil, JK, plano de metas é a industrialização. Não estaria bem aqui. Olha o erro nas demais, olha só. Instala-se no início do século XX? Não é no início do século XX. Início do século XX seria anos de 1910, não é? Seria diretamente, então, aqui a ideia de 1910, 20, não dá. E constitui a passagem de uma economia de arquipélago para a economia integrada e urbanizada atual. Não. Século XX é processo técnico novamente. Quem faz esta transição de um arquipélago agroexportador para um país urbano industrial maior é o momento da industrialização com Getúlio Vargas, a substituição das importações. Não pode. Pode ser observado nos anos 50, não pode novamente. E incorporou diversos instrumentos de trabalho que possibilitou o desenvolvimento do amplo parque industrial. Anos 50 marca a entrada no Brasil de multinacionais do setor automobilístico. Não dá. Consolida-se no início do século XXI, também não é no início do século XXI, nas últimas décadas do século XX, final dos anos 70, 80 e 90, e expande-se pelo espaço nacional, possibilitando reduzir de modo significativo as diferenças regionais. Muito legal, porque veio para a ideia do meio técnico-científico realmente inserido no Brasil. Perfeito? Por isso, letra certa, letra B de bola. Muito bem, muito bem. Vamos lá então, vamos para a nossa próxima questão, questão de número 5, que fala assim: considere as afirmações abaixo sobre o papel do Brasil na economia mundo. É o de economia mundo, o que é? Termo novamente do Milton Santos. Economia mundo vai estar atrelado à divisão internacional do trabalho. Economia mundo está atrelado a uma ideia de quê? De globalização. Perfeito? Economia mundo é DIT, países que se especializam na economia mundial. Economia mundo, macroeconomia, relações econômicas dentro do processo de globalização. São termos que também podem fazer referência às relações econômicas mundiais. Vamos no primeiro item. Na década de 2010, o Brasil esteve entre as 10 maiores economias mundiais. O mesmo ocorre com a destacada participação do país no comércio internacional, que chegou a 10% do total mundial. 2. Considerando o comércio regional, a participação do Brasil é significativa, principalmente com os países do Mercosul, devido a inúmeros acordos no âmbito da integração do Cone Sul. E no item 3 nós temos
Ao mesmo tempo em que o Brasil aumenta seu volume de exportações de produtos de commodities para a China, importa daquele país produtos com maior valor agregado, o que para muitos tem contribuído para o processo de desindustrialização do Brasil. Bora ver se tem um 4 bem aqui, ó. Não. Está correto o quê? Está correto, ó. Está correto que se afirma apenas em, não tem o 4. 1 e 2, 1, 2 e 3, 1 e 3 ou 3 de letra? Com certeza nós estamos falando aqui, ó, 2 e 3. Com certeza 2 e 3 são os itens corretos. Volta comigo agora. Helder, por que o 1 está errado? Este número aqui está muito aloprante, gente. O Brasil, num total de 10% de tudo no comércio internacional, ficou bem complicado, sim, ficou bem complicado. Esse finalzinho aqui, ó, dizer, do país no comércio internacional, que chegou a 10% do total mundial, é que ficou estranho. É verdade que nós temos grandes laços comerciais dentro do Mercosul? Sim. O principal parceiro do Brasil no Mercosul é a Argentina. 65% ou mais de tudo que é negociado dentro do Mercosul é entre Brasil e a Argentina dentro do bloco. E isso é sim extremamente significativo, o Mercosul na pauta de exportação comercial do Brasil. Olha só, a China é o nosso principal parceiro comercial? Verdade. Exportamos commodities, vendemos commodities para a Argentina? Sim. Que commodities são esses? Soja, vendemos minérios, são todos commodities. A China importa, porém nós compramos muito da China produtos com alto valor agregado. O que é de produtos com alto valor agregado? Alto valor agregado de ciência, de pesquisa, alto valor agregado de tecnologia. Então, qual é a relação? É uma relação de quê? De um desenvolvimento desigual. Por que é uma relação de um desenvolvimento desigual? Porque vende-se a matéria-prima barata e compra-se produtos tecnológicos, produtos industrializados mais avançados, mais caro. Por que estamos comprando da China mais produtos industrializados e num valor mais caro? Por conta do valor agregado, que é o valor da ciência, da pesquisa e da tecnologia. Essa relação, vender matéria-prima, vem contribuindo para quê? Para a ideia de uma desindustrialização. Em que sentido é esse? No sentido do Brasil, mais do que nunca, ir se especializando na venda dos seus recursos naturais e produtos primários e consolidando sempre comprar produtos industriais e tecnológicos mais caros. E isso, infelizmente, vai gerando uma ideia de desindustrialização do país. Perfeito? Questão muito legal essa. Ela vai envolvendo raciocínio. Helder, essa desindustrialização, ela está atrelada o quê? A produzir, a exatamente continuar produzindo produtos melhor elaborados, produtos mais avançados. Esse é o sentido da desindustrialização. É o sentido de exatamente não se dar apoio para produtos mais elaborados, mais qualificados. E isso tem ocorrido dentro do país. Então fica 2 e 3, 2 e 3. Nós temos a letra C de casa. Perfeito? Muito bem. Vamos lá, ó. Helder, tem que botar o sarrafo lá em cima. Claro que tem que botar
o sarrafo lá em cima, tá bom? Estude conosco, estude conosco, estude conosco. Tropa imbatível bem aqui, ó, concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiro da Bahia. Queremos que você continue estudando, a sua aprovação será certa, a sua aprovação será um tiro certeiro. Muito bem, muito bem. Por isso que lhe convido para onde? Venha comigo, ó. Nós temos aqui por apenas R$ 318, por apenas R$ 318, nosso curso online, PM Bahia Soldado, o nosso pós-edital. É o de que nós temos? Vídeo aulas de teoria e exercício, 2 simulados, revisão final online e mais todo o material em PDF. E vou lhe falar uma situação. Nosso diferencial está exatamente aqui, nos nossos testes simulados e a revisão final. A revisão final, ela é certeira ali, porque essa equipe é uma equipe maravilhosa, testada e aprovada, já trabalhando em concurso de todos os estados desse país, aí na área militar, na área policial. Perfeito? Vem conosco por apenas R$ 318. Perfeito? Vamos lá então, olha só. Também temos R$ 310 agora do Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, vídeo aulas, teoria e exercício, um teste simulado, revisão final online e também o material todo em PDF. Um excelente investimento que vai, com certeza, dar um plus, que vai lhe qualificar, vai vitaminar a sua aprovação aqui conosco na loja do concurseiro. Beleza? Muito bem. Vamos lá então, ó. Nossa sexta questão. O Brasil voltou a perder espaço no mercado internacional de produtos manufaturados. Um levantamento do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, com base em dados da Organização Mundial do Comércio, colocou o país na 32º lugar entre as economias que mais exportaram manufaturas em 2014. 2 colocações abaixo do apurado no ano anterior. O que tem feito o Brasil exatamente perder posição no comércio internacional de produtos manufaturados? Já vai exatamente um esclarecimento muito importante. Um dos fatores está nitidamente ligado à questão da competitividade, essa que o Brasil está perdendo, ao nosso gargalo infraestrutural. O custo Brasil é algo muito complicado, principalmente quando você percebe uma política muito enfraquecida de infraestrutura. Quando você percebe as dificuldades no nosso sistema de rodagem, quando você percebe as dificuldades nos nossos modais como um todos, quando você percebe as dificuldades portuárias no Brasil, isto também é algo que ajuda muito o Brasil a estar perdendo esse espaço aqui, ó. Então fica assim, dentre os fatores que explicam a perda do mercado externo, pode-se destacar as políticas do Estado brasileiro, geralmente destinada ao protecionismo e ao fechamento dos mercados. Na letra B, a dispersão das atividades industriais ocorridas na última década devido à guerra fiscal. Letra C, a baixa competitividade, geralmente associada à alta carga tributária e à logística de transporte. Letra certa é a letra C. Este é o principal gargalo.
temos uma logística de transporte, uma logística portuária que são totalmente sucateadas e automaticamente isso gera problemas na nossa competitividade. Associado a isso, ainda tem uma elevada carga tributária. Olha o erro na letra D. A dificuldade para aumentar a produção em razão da escassez de mão de obra. Não dá para falar dessa escassez. A baixa qualidade de produtos devido ao processo de sucateamento do maquinário industrial também não dá. Seria muito mais um sucateamento e defasagem no sistema logístico de transporte. O erro na letra A. As políticas do Estado brasileiro, geralmente destinada ao protecionismo e a fechamento de mercados, não rola. A dispersão de atividades industriais ocorrida na última década devido à guerra fiscal. Não seria, apesar da existência dessa dispersão, da desconcentração da atividade industrial, mas não teria exatamente um fator relacionado ao Brasil caindo no ranking de venda de produtos primários aí manufaturados. Não tem letra certa, é a letra C de casa. Perfeito? Muito bem, muito bem. Olhe comigo agora, 7ª questão. Ao analisar a criação do Estado-nação da Índia e do Paquistão e a formação de suas fronteiras internacionais, o professor oferece aos alunos o seguinte texto para discussão: a rivalidade regional entre Índia e Paquistão tem suas raízes na estratégia britânica de descolonização e nas divergências entre o Partido do Congresso e a Liga Muçulmana, que conduziram à bipartição da União Indiana. Segundo critérios políticos religiosos, a soberania sobre, região encravada na faixa de fronteira do Himalaia, fixou-se como foco mais importante da rivalidade entre os dois novos estados. Um texto do professor Demétrio Magnoli sobre relações internacionais. Aí nós temos a região foco da rivalidade, que é exatamente essa rivalidade entre Índia e o Paquistão, tradicional área de conflito muito conhecida dentro das relações geopolíticas internacionais, que é área de disputa, é justamente a região da Caxemira. Letra certa é a letra E de elefante. Não tem a relação com o Tibete, com o Ceilão, Bengala também, o nascente de Ganges também não. Nós estamos falando da Caxemira. Há uma preocupação internacional aqui com Índia e Paquistão, principalmente ali nos anos 90, em virtude de armamentos nucleares que os dois países começaram, inclusive, a realizar investimentos mais pesados. E é claro que é uma relação histórica em processo de descolonização que vai ficar mal resolvido a questão entre hindus e muçulmanos. Caxemira é a letra certa. Vamos lá então aqui, 8ª questão fala assim: a nova divisão internacional do trabalho, comandada pela informação, pela biotecnologia e pelo capital financeiro, ganham cada vez mais prestígio. Falou de nova divisão internacional do trabalho, é justamente entender que nós estamos falando de que aqui, da DIT. Falar de DIT é falar de que? Economia mundo. Falar de DIT é falar de processo de globalização. Países, regiões, nações se especializando nas relações econômicas dentro do mundo. Essa nova divisão internacional do trabalho
Se é a nova divisão internacional do trabalho, então é o quê? Como se lê isso? Na globalização, marcada pela informação, marcada pelo avanço da biotecnologia, pelo capital financeiro, ganha destaque cada vez mais prestígio. O que tem ganhado prestígio na globalização? O que tem ganho prestígio na economia mundo? Políticas antiliberais que defendem o protecionismo dos mercados e controlam as importações. Ganha prestígio as reservas minerais a céu aberto, que garantem o abastecimento de indústrias de bens de produção. Está ganhando prestígio também estados de nação, que controlam a produção e o mercado exportador, garantindo fluxo comercial constante. Letra D. Os grandes complexos industriais que atuam sob padrões fordistas que visam o aumento da produtividade. E na letra E, os centros de pesquisa, tecnopolos, capazes de criar e de desenvolver inovações tecnológicas. Com certeza absoluta, é letra E. Se é divisão internacional do trabalho, se é globalização, se é economia mundo, o sustentáculo desta relação é o meio técnico, científico, informacional e hoje, mais do que nunca, com a expressão indústria 4.0, a ideia da inteligência artificial. É isso que cada vez mais ganha prestígio. Letra certa, letra E. Começa errado bem aqui com políticas antiliberais, não dá. Reservas minerais a céu aberto são importantes sim, mas é claro que o peso de maior importância vem para a produção científico-tecnológica. A mesma situação, os estados-nação que controlam a produção, não, estados-nação que desenvolvem tecnologia e não que controlam a produção. Os grandes complexos industriais, sob os padrões fordistas, não tem. Padrão aqui é um padrão que toyotista, padrão do que? Do plataformismo, as plataformas digitais. Letra certa, letra E de elefante. E agora, nossa nona questão fica assim. A nona questão diz assim: discutindo as crises financeiras nas economias emergentes e a bolha especulativa americana no início dos anos 2000, Magnoli, em 2004, analisa o papel assumido pelos organismos internacionais a partir daquela ocasião. A partir de que ocasião? Diretamente relacionada à bolha financeira dos Estados Unidos. Nós temos uma instituição que passa a ter um papel significativo dentro desta crise que vai estar atrelada à bolha especulativa e que mais tarde vai até mesmo ser somado ao subprime nos Estados Unidos. Então vem, o papel assumido pelos organismos internacionais a partir daquela ocasião, destacando quem? O Banco Mundial deixou de ser uma fonte significativa de financiamento e passou a desempenhar funções de destaque para a economia, para as economias mais pobres, com certeza. Letra certa é letra A. Você tem o Banco Mundial também se reestruturando com a bolha, com a crise especulativa e vindo agora até mesmo pensando em destaques de financiamento, pensando em um diálogo com as economias mais pobres do mundo. Letra certa é a letra A. O FMI passou a gerenciar os fluxos internacionais de capitais, interferindo diretamente nas grandes bolsas de valores do mundo, principalmente Wall Street. Não, o FMI não tem interferência direta na Bolsa de Valores de Nova York aqui, na ideia de Wall Street. Não dá, está totalmente errado. A Organização Mundial do Comércio
a OMC, transformou-se na principal organizadora das economias desenvolvidas, restringindo o avanço econômico dos emergentes no comércio mundial. Não tem essa ideia da OMC restringir o avanço das economias emergentes. Está totalmente. Até porque também nós tivemos aqui em 2001 a própria formação dos BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e mais tarde vem a própria África do Sul. Está totalmente errado. A OCDE, que é a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, que é o chamado Clube dos Ricos, entrou em decadência após o esvaziamento determinado pela falência do modelo japonês. Não tem falência do toyotismo, pelo contrário, né? Não tem falência do toyotismo, tem expansão do toyotismo, devido à forte especulação financeira em sua bolsa de valores. Não dá. O GATT nem tem mais o GATT. O GATT, ele foi substituído pela Organização Mundial do Comércio. Manteve a dinâmica de integração comercial, abalada temporariamente devido aos problemas no sistema monetário mundial, mas retomada a partir de 2005. Não, nem tem mais o GATT, a Organização Mundial do Comércio acabou ficando no lugar do antigo CAT, que é o Acordo de Comércio, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Está totalmente errado, letra certa, a letra A. E a nossa última questão fala assim, ó, as cidades globais, olha como eles foram bem diretão, né? As cidades globais, também chamadas de cidades mundiais, apresentam uma forte centralização de processos políticos e de tomada de decisão, com certeza absoluta. As cidades globais têm poder de decisão dentro do mundo. As cidades globais abrigam as principais bolsas de valores. As cidades globais são marcadas pelo avanço tecnológico. As cidades globais sediam a administração dos principais grupos multinacionais, apresentam uma forte centralização de processos políticos e tomada de decisão, com certeza, né? A mãe das cidades globais, Nova York. No Brasil, São Paulo. Aí temos Paris, Londres, Pequim, Xangai, todas as cidades globais aí, ó. Estão especialmente concentradas no hemisfério norte ocidental. Não, né? Norte ocidental. Aqui, ó, muito estranho. Temos também até mesmo norte oriental. Tá no hemisfério norte, sim, mas muito mais no sentido, você vai perceber no sentido oriental, tendem a homogeneizar, essa ideia aqui é errada, a infraestrutura devido ao intercâmbio que mantém entre si. Não tende a homogeneizar, não. Mantém poucas relações entre si. Não são poucas, são grandes relações entre si, mas fortes relações com as metrópoles de seus países. Metrópoles é um conceito que vem lá da colonização. Nós estamos falando de cidades globais, aqui, ó, século 20 e 21, tá errado. Tem peso político e econômico semelhante, diferindo apenas no número de habitantes. Aqui, ó. Número de habitantes não tem essa relação, não dá, tá bom? Peso político e econômico semelhante, diferindo apenas no número de habitantes, não dá. Letra certa é a letra A. Beleza, gente? Essas foram, então, as nossas 10 questões envolvendo globalização, envolvendo tecnologia, que são questões muito bacanas na área de atualidade. Não esquece, vem comigo, olha só. Aqui, PM 318, videoaulas de teoria e exercício, 2 testes simulados,
revisão final, simulado, ó, daqui, para você ficar no ponto, para você testar o seu conhecimento. E a revisão é aquela dica final maravilhosa que você já sabe. Também nós temos aqui para o bombeiro. Bombeiro, por apenas R$310, um teste simulado. A revisão também, ela é pauleira, aquela revisão que deixa você totalmente ali alinhavado, que deixa você no ponto, com também as nossas aulas, aí teoria e exercício. Perfeito? O que eu faço agora? Eu só tenho que te agradecer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo na loja do concurseiro. Foco, estudo, determinação, que eu tenho certeza que a sua aprovação virá. Valeu, muito obrigado.